Esse é o Cápsula e nós vamos falar agora sobre o ataque do 6 de janeiro ao Capitólio lá nos Estados Unidos. Vocês lembram desse caso, né? A gente acompanhou aqui, inclusive, no Cápsula lá em 2020, né, 2021, quando muitos manifestantes que foram chamados para o Trump para um comício acabaram decidindo fazer uma invasão do Capitólio e assustaram todo mundo e coisa e tal. E isso foi usado como uma maneira de dizer que o Trump estava tentando uma insurreição. Tentaram um processo em vários estados lá nos Estados Unidos para dizer que ele estava fazendo um golpe. Literalmente, o processo de insurreição nos Estados Unidos era o processo do golpe. Só que, felizmente, para o Trump, o processo americano, a justiça americana, ela é muito mais bem servida, é muito mais adequada do que a justiça brasileira. Então, o Trump não sofreu esse ataque covarde da esquerda para tentar inabilitar ele para próximas eleições, né? E agora a gente fica sabendo que tem um monte de coisa estranha nesse ataque do 6 de janeiro. E é lógico que a pergunta que imediatamente surge é: será que no 8 de janeiro também foi alguma coisa similar? Essa notícia foi sugerida por Hemorroida Cerebral, Cagada Coletiva no Banco Master e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram, o 6 de janeiro era o dia em que o Congresso iria apontar o presidente eleito, né? E estava tudo certo, o Biden tinha ganho a eleição, não tinha muito o que escolher. Houve uma pressão de alguns estados para que os eleitores fossem substituídos. Entenda, lá nos Estados Unidos, o eleitor não é a pessoa que vota, né? O eleitor, você vota, você escolhe os eleitores do seu estado que vão votar no presidente, né? Então, cada estado americano tem um determinado número de eleitores que são eleitos pelas pessoas, né? Então, essa é a situação lá. E aí havia a pressão para que esses eleitores renegassem ou não votassem no Biden, ou que o Mike Pence, que na época era o vice-presidente do Trump, né? E lembra, lá nos Estados Unidos, o vice-presidente do Senado, o vice-presidente da República é o presidente do Senado, né? Então ele poderia, teoricamente, recusar a lista de eleitores e coisa e tal. Havia toda uma aposta nisso, embora eu, nos meus vídeos, tenha deixado claro que eu achava extremamente improvável que isso acontecesse, muito pouco provável mesmo. Mas aí o Trump convocou uma grande manifestação para tentar pressionar os deputados, né? A manifestação foi tranquila, foi pacífica. O Trump acabou e foi embora. E aí, depois que o Trump foi embora, a multidão teria entrado no Capitólio e teria feito barbaridades, né? Na verdade, se você olhar a destruição no Capitólio, foi muito menor do que, por exemplo, no ataque do 8 de janeiro aqui no Brasil, né? Eles quebraram, entraram em algumas salas e coisa e tal, mas não teve muita disputa. E no momento que a polícia chegou, foi todo mundo embora. Nesse ponto foi igual aqui o Brasil, né? O que a gente sabe agora, o que apareceu agora na investigação é justamente que o FBI teria colocado quase 300 agentes, 274 agentes misturados na multidão. Então tinham quase 300 agentes do FBI no meio da multidão ali. Olha que coisa curiosa, né? Imagina se a gente fica sabendo que no 8 de janeiro tinham 300 policiais federais disfarçados no meio da multidão, provocando ou talvez incentivando as pessoas a quebrarem as coisas. A gente não sabe ainda o que esses policiais estavam fazendo, o que esses agentes estavam fazendo. Pode ser que não, tá, gente? Tem muita gente falando aqui que não, porque, olha só, a Ludmila Lins Grilo fala aqui, ó. Trump revelou hoje que agitadores do 6 de janeiro nos Estados Unidos foram plantados pelo próprio FBI. Olha só, calma, a gente não sabe isso ainda. O que a gente sabe é que haviam 300 agentes do FBI no meio da multidão. Qual o papel desses agentes a gente não sabe ainda. Eles estavam de fato incentivando as pessoas a quebrar coisas, ou estavam só no meio do pessoal para, sei lá, tentar aliviar ou tentar conter o contrário, né? Bom, qual foi o documento? Foi esse documento de 50 páginas aqui, ó. São 50 páginas de informações, de conversas que tiveram lá no FBI, em que justamente comprovavam que existiam 300 agentes do FBI nesse caso do 6 de janeiro, lá infiltrados na multidão. De novo, pode ser
que fossem infiltrados legítimos, tá? Pode ser que a polícia infiltra pessoas dessas manifestações, né? Então você tem informação ali, pode ser que o cara estava ali só para coletar informações, não tem nada de errado nisso, em princípio. Agora, é lógico, se esses infiltrados do FBI de fato instigaram as pessoas a fazer os ataques, aí a coisa muda muito de figura, né? Então ele fala aqui que esse documento foi liberado agora pelo Comitê Judiciário da Câmara, que está investigando o incidente, e o pessoal está criticando muito os presidentes do FBI na época, tanto o James Comey como o Chris Wray, que foram dois presidentes do FBI na época do Trump, né? Então o Christopher Wray era o cara que estava comandando o FBI no momento do ataque. Ele foi indicado pelo Trump, tá? Mas ele foi indicado pelo Trump ainda naquela ideia que o Trump estava fazendo as pazes com os republicanos e coisa e tal. Então foi uma indicação republicana para o FBI, né? E olha que coisa curiosa, porque o cara que veio antes, o James Comey, embora ele seja republicano, ele tinha sido indicado pelo Obama. O Obama indicou o James Comey para o FBI, e o mandato do presidente do FBI é de 10 anos. Então, em tese, o presidente não pode demitir o presidente do FBI em 10 anos, né? E o James Comey, então, ele era o presidente do FBI quando o Trump ganhou a eleição, e o James Comey foi o cara que inventou a história de investigar o Trump pela tal Russia Collusion, a ligação dele com a Rússia, né? Que não deu em nada, mas no final das contas ficou muito ruim para ele. Ele acabou pedindo demissão, e aí o Trump indicou esse cara aqui, o Christopher Wray, né? O James Comey, depois, ele foi condenado aqui, ó. Foi indiciado, né? Abriram um processo contra ele. James Comey, ex-diretor do FBI, é denunciado à justiça após pressão do Trump. Aqui o pessoal está sacaneando, né? Porque sabe como é que é a imprensa brasileira, né? Eles querem falar mal do Trump, coisa e tal, a qualquer custo. Mas a verdade é que ele foi indiciado por um tribunal do júri. Ou seja, teve um júri. Pegaram 12 pessoas em Nova York, que é um estado extremamente democrata. Pegaram um júri lá, não sei se foi 12, se foi 7 pessoas, para decidir se ele era culpado do caso, e o pessoal decidiu que ele, olha, tem que investigar esse caso, porque realmente está estranha essa história, né? Então, o James Comey, ele foi de fato indiciado, mas não por pressão do Trump. Nesse caso, o judiciário lá funcionou de forma correta, né? E depois o Trump indicou esse cara, o Chris Wray. E esse cara era o presidente do FBI no momento que teve a troca lá do Trump para o Biden, e que, portanto, gerenciou esse tipo de coisa. O pessoal agora está questionando esse cara aqui, se ele fez alguma besteira ou não. E outra prova de que ele pode ter feito alguma besteira é que ele pediu demissão de novo. Quando o Trump ganhou a eleição, ele pediu demissão. Ou seja, ele foi mais um cara que viu que, caramba, fiz merda, né? Ao contrário do pessoal aqui do STF, que já está percebendo que fez merda, mas não quer voltar atrás, ele voltou atrás. Tanto que o Trump pôde eleger um novo presidente do FBI, escolheu o Kash Patel, que é o atual presidente do FBI, né? Então, ou seja, essa revelação aqui de que 300 agentes do FBI estavam no meio da multidão é uma revelação chocante, é uma revelação importante, mas calma, a gente tem que ver se esse pessoal realmente atuou para fazer a coisa. Qual foi a função desse pessoal lá? Não está claro ainda, né? Eu não cheguei a ler tudo isso daqui, mas mesmo o pessoal que leu e viu a coisa falou que não tem indicação de que eles tinham feito, insuflado esses casos, né? Agora, uma coisa que chama muita atenção é justamente a semelhança entre o 6 de janeiro de 2021 e o 8 de janeiro de 2023, que foi o protesto aqui no Brasil. O 6 de janeiro lá nos Estados Unidos aconteceu quando o Trump ainda era presidente, né? Lembra que isso foi no 6 de janeiro, o Trump largou a presidência no dia 21 de janeiro de 2021. Aqui no Brasil a coisa foi um pouco diferente, né? Porque o Bolsonaro já não era mais presidente. Então, a multidão no 6 de janeiro, lá no Capitólio, foi chamada pelo Trump. O Trump chamou a multidão para fazer aquela manifestação. Aqui no Brasil foi diferente. Não foi o Bolsonaro que chamou a multidão. Na verdade, foram talvez apoiadores do Bolsonaro. Nem eu sei se eram realmente apoiadores do Bolsonaro, porque muita gente ali naquele momento já estava achando que Bolsonaro é frouxonário, que tinha que ter dado golpe, que não deu golpe, não sei o que lá. Tinha muita gente ali que já não estava gostando do Bolsonaro mais. Mas, de qualquer forma, você pode entender que eram apoiadores da direita
tanto no 6 de janeiro lá dos Estados Unidos, quanto no 8 de janeiro no Brasil. E aí levanta aquela dúvida, né? Será que não teve aí um dedo de planejamento nessa história? Porque foi tão similar os dois eventos, né? Foi tão parecidas as coisas, o uso que foi feito pela esquerda foi tão similar, que realmente levanta essa questão se não houve um planejamento dessa história. Se, por exemplo, aqui no Brasil, o Lula, né, na véspera do 8 de janeiro, o Lula foi para Araraquara, supostamente por causa de uma chuva muito forte que teve lá, que não teve nada, na verdade, a chuva em Araraquara, não tinha nada. Arrumou uma desculpa para sair de Brasília. E o Flávio Dino tinha a Guarda Nacional toda lá em Brasília e não acionou nada da Guarda Nacional. Ou seja, dá a impressão mesmo, será que isso não faz parte de um planejamento que foi feito no 6 de janeiro, e aí eles viram que funcionou no 6 de janeiro, quiseram implementar aqui no 8 de janeiro, aqui no Brasil também, e daí aqui no Brasil funcionou melhor por causa da Suprema Corte, porque aqui o pessoal da esquerda tem a Suprema Corte, né? E não sei, mas realmente tem indícios de que pode ter coisa maior por trás disso daí. Mas é o que eu falo para vocês, isso não tira a culpa de quem quebrou as coisas no 8 de janeiro, porque ninguém obrigou ninguém a quebrar nada no 8 de janeiro. As pessoas foram lá, protestaram realmente, estavam contrárias ao governo, coisa e tal, contrárias ao Lula, e beleza, mas ninguém obrigou ninguém a invadir nada e quebrar nada, né? Então o pessoal que quebrou e invadiu tem sua culpa nessa história. Agora, a maneira como isso foi tratado aqui no Brasil foi muito similar à maneira como foi tratado lá nos Estados Unidos, como uma tentativa de insurreição lá nos Estados Unidos, que é o golpe, né? E realmente, será que não tem algum planejamento por trás dessa história? Eu não sei não, hein? Eu acho que a gente ainda vai